Oi, pessoal. Bom, eu tô com vontade de conversar, de falar alguma coisa pra vocês, não sei exatamente o que. E eu que me vire depois da edição e vou expor aqui algumas coisas que eu vivo muito e que eu me identifico muito com discursos de outras pessoas, de pacientes, de amigos, de pessoas que acompanham o meu trabalho, né? Que é sobre esse lugar que me parece que é um lugar de pai e mãe ideal. E quando eu falo de uma educação consciente, quando eu falo do novo olhar para a criança, né, parece que é algo muito utópico. Que quando eu ouço, eu até acho legal, me identifico, concordo, mas de que quando eu vou para a prática, isso não se sustenta, né? E o que eu vejo muito é a gente tendo dificuldade em abrir mão de um olhar para a criança que a gente naturalizou em olhar para o mau comportamento, em olhar para o desafio do comportamento da forma como a gente aprendeu a olhar, muitas vezes da forma como nós fomos educados, né? E é muito difícil, por mais que eu li, ouvi que o desafio do comportamento é algo que é esperado para a idade, para a fase do desenvolvimento, é muito difícil eu não reagir a esse mau comportamento da forma como eu sempre reagi, que é punindo, que é causando dor, que é causando vergonha, que é causando humilhação, que é gerando medo na criança. Por mais que eu ouvi que uma criança que se comporta mal, uma criança desencorajada, eu não consigo não contribuir para o desencorajamento. Não sei se eu estou sendo clara, mas onde eu quero chegar é que como é difícil a gente abrir mão de uma forma de educar que a gente aprendeu com base na violência, com base na punição e a queixa que eu ouço, né? Ah, é porque o meu filho não me obedece, ah, porque ele não me escuta, porque ele não me ouve, porque ele resiste, porque ele é teimoso, porque castigo não funciona, porque palmada não funciona, porque daqui a pouco ele está fazendo tudo de novo no dia seguinte, horas seguintes, ele não me obedece, ele não me ouve. Eu já ensinei várias vezes em como ele guarda a roupa e ele ainda não faz. Então, eu tô aqui assim, não para trazer mais informação nesse aspecto, mas talvez para a gente poder olhar para isso de um outro lugar, né? E eu até aqui anotei algumas coisas para me apoiar nessa minha reflexão, né? Que o que está por trás de como eu estou resolvendo os problemas, os conflitos, as birras, né? E a gente poder se conectar com qual intenção eu estou partindo para a relação com a criança nesses momentos, com qual energia eu estou indo para resolver a birra, o mau comportamento, o desafio, o erro da criança. É, com que qualidade de vínculo que eu estou afim de estabelecer nesse momento. E aí a gente vê o quanto o dar ordem para a criança que está descobrindo a sua capacidade e está querendo provar para si mesmo e para o mundo o seu poder, a sua autonomia sobre fazer as coisas. Então, esse dar ordem ameaça algo que é poderosíssimo e valiosíssimo para ela. Então, frente a uma ameaça que essa ordem traz, eu preciso me preservar, eu preciso cuidar do que é importante para mim, que é a autonomia, quer dizer quando eu quero fazer as coisas e não quando você acha que quer fazer, porque você manda em mim. Então a gente precisa se dar conta que todos nós valorizamos autonomia, valorizamos liberdade e as crianças da mesma forma.
e elas lutam para preservar essa autonomia com os recursos que elas têm disponível no momento. E que bom que elas lutam com isso, porque aí ela vai precisar disso para o resto da vida dela, para evitar entrar, por exemplo, em relações de repressão quando adulto, em em relações abusivas, né? Então eu estou tentando trocar esse olhar que a gente tem de resistência, de não obediência, tentando olhar pelo lado de que a gente precisa celebrar essa intenção dela de preservar. Só que a gente reconhecer isso é reconhecer que a gente não tem controle sobre uma criança, mesmo sobre uma criança que a gente gerou e saiu, né, do nosso corpo. Então elas não nos pertencem, né? Nós estamos tendo a missão de apresentar como o mundo funciona, né? De transmitir valores e coisas que a gente acha importante para que elas tornem um ser humano. Então, quando a criança ela não sabe, ela não tem o real entendimento do porquê que ela precisa fazer tal coisa, qual a importância, qual o significado, ela vai para a rebelião. Ela vai se rebelar contra aquilo que para ela não faz sentido agora. Se eu posso ficar brincando, porque eu acho que eu posso, porque no auge dos 3 anos o mundo gira ao meu redor, eu vou me rebelar para continuar fazendo aquilo que aos meus olhos é mais interessante. Então, frente a uma ordem, se ela não é realmente compreendida, sua importância, o significado, porque nós temos uma chance maior de estimular a rebeldia. Eu falo muito para os pais assim que frente a uma ordem, a uma imposição, se eu vou na relação com a criança com essa energia de que quem manda aqui sou eu e você precisa obedecer porque você é meu filho e eu sou adulto, quem manda aqui sou eu, olha a energia que eu já vou. Como é que eu vou conseguir gerar uma qualidade de vínculo suficiente para que ela consiga me ouvir? E aí o que mais acontece é frente a tanta imposição, frente a essa energia que mostra o quanto a gente é desigual e eu preciso resistir frente a esse adulto que me dá ordem o tempo inteiro. E esse resistir é resistir da forma como as crianças conseguem, com os recursos que elas têm, com os recursos de linguagem que elas têm. Chorando, gritando, falando palavras de impacto, horrorosas, mordendo. E aí cada um na sua fase vai mostrando como pode resistir a essa autoridade que se apresenta com ela. Então, essa não obediência, essa rebeldia é um protesto que ela faz, meio que falando que ninguém manda em mim e que eu preciso preservar uma coisa que eu quero muito, que é ser dona de si e fazer as coisas quando eu quero, enfim. E tá, Emília, mas o mundo não gira assim, como é que eu vou transmitir as regras, né? Como é que ela precisa entender como o mundo funciona? Então eu acredito muito que existe um plano B, um plano C, um plano D, que não seja apenas educar e transmitir o que a gente deseja para os nossos filhos através dessa imposição, dessa rigidez, dessa energia, né? E aí quando eu estou disposto, ao invés de dar ordem, eu estou disposto a entrar num diálogo, onde o diálogo pressupõe que eu preciso ouvir também, me parece que ali você já entra na relação com uma outra energia e as crianças sentem quando você vem com uma intenção de dominar ou quando você vem com uma intenção de aceitação, mesmo se é falando não quero guardar os brinquedos, mas você está curioso para ouvir que está aí, você está curioso para entender o que motiva ela a pensar desse jeito, né?
É, E uma coisa que eu sempre digo assim, que a ordem, ela é algo mais rápido, porque a gente aprendeu a dar ordem, a gente aprendeu a ter controle. E eu aprendi que educar pressupõe eu determinar o que eles precisam fazer, e eles precisam só baixar a cabeça e dizer sim. Então, quando eu vou tentar transmitir alguma coisa para a criança com base na ordem, parece que a ordem seria mais fácil, porque seria só ela dizer sim, baixar a cabeça, mas, como eu acabei de falar, a ordem, a rigidez incita a rebelião, e aí lidar com uma criança com birra, com mau comportamento, que está se rebelando, dá muito mais trabalho. Eu perco muito mais tempo tendo que acalmar ela, tendo que falar para ela que ela não precisa ter tanto medo assim, que ela não precisa gritar desse jeito. Então, às vezes, eu vou para a via mais rápido, que é a ordem, que manda que sou eu e faz rápido, que eu tenho pressa. Mas se eu conseguir, ao invés de dar ordem, estabelecer um acordo, um combinado, estar disposta a ouvir o que ela pensa sobre isso, me parece que sim, eu vou precisar investir uma energia maior para eu poder me conectar com a criança dessa forma, mas o efeito a longo prazo vai me dar muito mais trabalho, muito menos trabalho, ato falho, muito menos trabalho. Para eu conseguir manter, ou enfim, se eu estou nesse campo de aceitação, de possibilidade, eu não estou incitando que ela se rebele, que ela precise se defender de mim. Então, eu falo isso como um encorajamento para os pais e a gente conseguir se conectar com a criança de um outro lugar, com essa qualidade que eu estou propondo, não é fácil porque não é natural, porque nós não aprendemos isso. A gente não foi educado para isso. Então vai exigir muito mais investimento nosso de como falar, de eu perceber como é que eu tô, se eu tô preparada para ouvir ela, se eu tô calma, como é que tá o meu corpo. E então isso sim exige mais dos pais, de nós, dos educadores, mas o efeito a longo prazo ele é muito mais interessante para os dois lados. Porque quando a gente está entrando num campo de possibilidades onde eu não tenho a verdade absoluta, mesmo sendo mãe, adulto e responsável pela criança, eu estou disposto a sair do meu controle. E a gente sabe que não é fácil abrir mão do controle. Então eu estou disposto a abrir mão do meu controle e compartilhar com ela essa autonomia, em oferecer para ela experimentar essa liberdade de pequenas decisões com aquilo que ela pode decidir. E aí isso mexe também com a minha habilidade ou a minha disponibilidade em abrir mão do controle algumas vezes. E eu já ouço pensamentos de, tá, mas então como é que eu vou fazer? Se eu não faço assim, como é que eu posso fazer para chegar ali onde você está propondo, né? Me ensina. E eu lamento dizer que eu não tenho a resposta do como. Eu tenho algumas ideias, sim, mas que eu não poderia usar e dizer aqui porque pode não funcionar para algumas dinâmicas. Mas eu sabe que cada dia que passa, quando a gente topa estar nesse lugar do não saber, ele me possibilita me conectar com infinitas respostas que eu não tinha noção. E me conectar com respostas simples que eu jamais imaginaria que daria certo. Mas eu estou conectada com a intenção. Então eu convido vocês a pensarem numa última situação limite que chegou ali na casa de vocês com os filhos de vocês. Onde criança descontrolou, pai ou mãe se descontrolou. E aí peguem essa situação e tentem se conectar com como é que vocês estavam naquele momento. Desde corpo até sentimentos, sintomas, pensamentos.
E a grande pergunta que me ajuda e me apoia muito é me responder com qual intenção eu quis fazer o que eu fiz, que eu quis construir esse limite, esse pedido. E aí muitas vezes a resposta que eu tenho é de que sim, eu parti desse lugar de dominação. E eu fui com essa energia. E eles são muito inteligentes. Muitas vezes eu já me peguei frente à resistência da Malu, frente à reação dela com aquilo que eu falei, a reação dela denunciou para mim isso, putz, como é que eu falei mesmo? E aí me respondi e eu vi que eu parti de um lugar de dominação. E o mais legal é que dá pra gente mudar, inclusive no meio da situação, reconhecendo para ela. Talvez pedindo uns minutos para a gente poder retomar o ar e logo em seguida voltar e construir o que você deseja construir, da resolução aí do conflito, do problema, desse outro lugar de parceria e de não ter ainda certeza se vai funcionar, mas que eu estou muito disposta a co-criar com ela. Ficaria aqui até amanhã falando e eu sei que está muito longo. Então, é um vídeo que é para provocar reflexão e não para dar respostas. Mas tem alguma coisa que eu posso deixar, escrevam essa pergunta e colhem na geladeira. Com qual intenção eu estou indo resolver os problemas, os dilemas na educação com as crianças? Para mim, ela me apoiou muito. Então é isso. Obrigada, até mais.